No vídeo de hoje faremos um mega resumo sobre o Rococó, o neoclassicismo e o romantismo. E se você chegou aqui no canal por esse vídeo, quero convidá-lo a se inscrever no canal e assistir toda essa playlist que tem vídeos de resumo sobre todos os movimentos artísticos. Vai te ajudar muito para aquela prova que você está se preparando. Vamos começar falando então sobre o Rococó. Foi um movimento que surgiu lá no século XVIII e foi uma clara revolta contra a moral da igreja. Vimos no vídeo da semana passada que o Barroco foi um movimento que utilizou a arte para recatolizar os fiéis. Logo em seguida, bem no pensamento, no espírito do iluminismo na França, surgiram outros movimentos, sendo que o Rococó se demonstrou um movimento contra a temática religiosa e começou a abordar a vida frívola das pessoas que moravam ali na França, né? As pessoas que moravam nos pequenos palácios, pessoas que faziam parte da burguesia. Temos que entender claramente o contexto desse período. Então estamos falando lá do período do Iluminismo, que foi um período em que o pensamento da população estava se transformando e que mais pra frente culminou na Revolução Francesa, e que nesse período as pessoas deixaram de certa forma de se divertir nas grandes cortes e passaram a fazer reuniões mais intimistas. E a arte se adaptou a essa nova realidade. Então as pinturas deixaram de ser tão grandes como era assim no Barroco e passaram a ser pinturas menores para decorar os grandes salões que eram feitos nesses pequenos palácios para eles poderem oferecer as festas, os bailes e assim por diante. Esse movimento representou como que era a vida daquela população. Representou de uma forma erótica, de uma forma festiva, de uma forma colorida, com muito lirismo, como que era a vida, de certa forma, libertina daquela população. Eram imagens muitas vezes bucólicas, quando representavam paisagens, por exemplo. Tem toda uma característica próxima do Barroco quando se fala sobre excesso de elementos numa pintura, mas que se afasta do Barroco quando a gente compara o Rococó com esse movimento, né? E pensando na temática, não é uma temática religiosa, mas sim uma temática muito mais próxima do erotismo, da frivolidade, muito mais próxima do cotidiano, da vida libertina, do que da temática religiosa. Eles abandonaram a temática religiosa, tá? Representavam muito festas, pessoas ali se divertindo, pessoas interagindo umas com as outras, sempre demonstrando aquelas roupas maravilhosas daquela época, né? Aquelas mulheres, aquelas camadas e camadas de tecidos, e aqueles homens geralmente cortejando as mulheres, eles passeando, balançando num balanço no meio de um parque ou de um jardim muito cheio de flores, de árvores. Enfim, o excesso de informação, de luminosidade, de cor, de movimento, mas agora voltado à representação do cotidiano da burguesia francesa durante o século XVIII. Muito bem, logo após esse movimento surgem outros dois que têm a política e as transformações sociais como principal temática. O neoclassicismo aparece como o primeiro movimento que rompe 100% com a tendência barroca. Como assim, Regis? Você acabou de falar que o Rococó abandonou a temática? Abandonou a temática barroca, mas as obras pareciam muito, no que diz respeito às questões pictóricas, apresentavam as mesmas características de excesso de informação. Assim como a decoração Rococó. Já ouviu, né, com certeza, fulano tem uma decoração em casa com os móveis no estilo Rococó. Como que é um móvel estilo Rococó? É um móvel cheio de curvas, cheio de voltas, de arabescos. Ou seja, o Rococó abandonou a temática, mas continuou com a questão pictórica muito próxima ao Barroco. Surge então o neoclassicismo, que rompe 100% com a tendência barroca, né? Então, se o Barroco e o Rococó primavam muito pela emoção, pela teatralidade, agora o neoclassicismo vai primar pelo quê? Razão. Foi uma retomada da razão. Por isso o nome neoclassicismo vem de novo clássico.
Qual que foi qual é a origem da palavra clássico? Os gregos e os romanos, né? O período clássico. Agora, no novo clássico, eles vão retomar a questão da razão, do humanismo, porque tudo isso impulsionou o pensamento iluminista, e vão romper com a questão do excesso decorativo, com excesso de informação numa pintura. Era uma pintura mais limpa, era uma pintura mais clara, que falava sobre as transformações políticas e sociais daquela época, porém tendo como embasamento, como fonte inspiradora, as histórias da antiguidade clássica. Então vou dar um exemplo que ilustra bem essa característica. Na obra O Juramento dos Horácios, que narra uma história que aconteceu naquele período, né? Nós temos uma história na qual aparecem duas famílias, na verdade aparece uma família só, que são os Horácios, mas uma história que gira em torno de duas famílias, os Horácios e os Curiácios. Os dois estavam brigando, guerreando, e nessa imagem é uma representação dos Horácios fazendo um juramento ao pai deles que eles dariam a vida, se necessário, para libertar o seu povo, para libertar a sua família, né? O seu povo das mãos dos Curiácios. Nessa imagem, nessa representação, o que eles querem dizer? Olha, povo francês, se vocês não se engajarem nas transformações que estão acontecendo, vocês não alcançarão o que vocês desejam. Cada um deve fazer a sua parte. Se necessário for, dar a sua própria vida por um bem coletivo. Então olha como essas pinturas se tornaram uma propaganda daquele pensamento, daquela alma, daquele espírito iluminista que mais pra frente impulsionou ou que culminou na própria Revolução Francesa. O neoclassicismo tem como característica representar esse pensamento de uma forma calma, tranquila e racional. Foi nesse período que foram feitos os retratos de Napoleão Bonaparte, por exemplo. Davi, que era um pintor neoclássico, foi o pintor oficial de Napoleão Bonaparte e ele era representado como? De forma imponente. Interessante é que Napoleão pediu diversas vezes para que o Davi o representasse em cima de um cavalo, assim como os imperadores romanos eram representados, porque dava uma conotação de poder. Logo após nós temos o romantismo, e o próprio nome já diz, né? Romantismo. Eles idealizavam, eles romantizavam vários aspectos sociais, culturais e políticos daquele período. O neoclassicismo tinha todo um engajamento político e toda uma proposta de propaganda para os ideais, né, iluministas, porém baseados em histórias do passado. Vem o romantismo e quebra com essa questão da ligação da temática daquele período com histórias do passado. O romantismo quer mostrar o pensamento iluminista através de imagens contemporâneas a eles. Temos uma imagem muito famosa que é da liberdade guiando o povo. E essa representação da própria Revolução Francesa é narrada de uma forma totalmente romantizada. Nós sabemos que lá no período do romantismo, a Revolução já havia acontecido e que muitos dos desejos, né, muitos dos anseios daquela revolução que foram alcançados, né, da Revolução, se perderam com o tempo. Então a monarquia foi retomando cada vez mais ao poder, muitos direitos alcançados foram perdendo a sua força, só que os românticos, eles representaram o ideal da Revolução sempre de uma forma muito romantizada, assim como na obra Liberdade Guiando o Povo. Representa uma mulher muito grande, que é a própria liberdade, que é o próprio espírito da liberdade, que impulsionou o povo, e foi justamente ela que guiou o povo nessa revolução. Nessa obra apresentam pessoas de classes sociais diferentes, inclusive o Delacroix, ele se representou, mesmo que não fez parte da Revolução, mas ele se representou fazer como participante da Revolução Francesa. Tamanha era a importância desse fato para a sua geração, mesmo tendo perdido muitas coisas que foram alcançadas por ela, mas eles ainda acreditavam na Revolução. E foi assim que eles representaram esse período. Essas obras do romantismo, de certa forma, vão resgatar algumas características do barroco, como por exemplo, a construção piramidal, o excesso de teatralidade, o excesso de emoção e a questão da luz e da cor. O neoclassicismo, por ter como base a antiguidade clássica, trabalhava com a razão.
O romantismo é trabalhar com a idealização, com a emoção, com a teatralidade, tá? Então, eles meio que retomaram alguns aspectos, claro que eles abandonaram a questão religiosa, porque a questão política e ideológica era muito mais importante para eles, mas eles resgataram algumas questões pictóricas do barroco, como a questão da iluminação, da construção piramidal e da emoção, da teatralidade. Tanto o neoclassicismo como o romantismo fizeram obras gigantescas, porque elas deveriam impactar e levar as pessoas a refletirem sobre o seu tempo. E eu mereço um like, porque hoje tá um dia maravilhoso. Olha o barulho da chuva. Tá chovendo muito. Ao invés de eu estar aqui assistindo Netflix dormindo, tô o quê? Tô gravando vídeo pra vocês. Então, merecemos aquele like. Lembrando que esses vídeos de resumo são como se fosse um roteiro de estudo para você se basear e para você se aprofundar nos seus estudos. Temos aqui no canal vários vídeos sobre todos esses temas que eu falo com mais detalhes, com mais explicações, contextualizando um pouco mais e mostrando muito mais imagens. Eu quero pedir perdão por esse barulho, tá chovendo muito aqui hoje na minha cidade. Eu tenho que gravar o vídeo e é a vida que segue, né? Quero convidá-lo também a se inscrever no canal, não sei o que você está fazendo, que você ainda não se inscreveu. Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos. O nosso canal é como se fosse uma novela, temos novos capítulos toda semana, certo? Deixa aquele like, de certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Compartilhe nas redes sociais e um grande beijo!